paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Abrimos a Sagrada Escritura e meditamos no que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Muitas vezes você fala e ouve os outros falar da vocação ministerial. E então você pergunta o que é vocação ministerial? Vocação ministerial é o chamado divino que Deus coloca no coração de cada pessoa para cumprir uma missão específica no corpo de Cristo. E você acha que Deus te prepara como um toque de mágica da noite para o dia para estar preparado? Pode sim, porque todas as coisas são possíveis para Deus, mas não é tão natural assim. Você precisa se preparar para o seu chamado. Você precisa, dia após dia, buscar mais de Deus para que realmente você possa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse chamado que Deus faz para os seus filhos, suas filhas, é para que sirvam ao próximo, sirvam o reino de Deus de uma maneira específica. E então nós podemos olhar na palavra do Senhor que está em 2 Coríntios 5:20, onde o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo o apelo de Deus. O próprio Deus está fazendo um apelo através do nosso intermédio para que o perdido se ache, para que o drogado, o viciado, o preso se liberte, para que o cansado encontre forças, para que o triste encontre motivações para viver. E isso significa, meus irmãos, que onde quer que eu e você estejamos, somos chamados a representar Cristo, a cumprir a missão de reconciliar o mundo com Deus. E então, como saber qual é o meu chamado? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Como eu vou discernir o meu chamado? Esse é um processo que envolve oração, reflexão, leitura da palavra, escuta da voz de Deus. Então, examine os seus dons, examine as suas habilidades, escute conselhos de líderes espirituais. Ao longo da caminhada, Deus coloca pessoas sábias na nossa vida para nos orientar, para nos ajudar a compreender esse nosso chamado. Como nós podemos ler em Provérbios no capítulo 11, no verso 14, onde não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus está dizendo para nos orientarmos com pessoas sábias. E também, preste atenção aos desejos do teu coração. Deus muitas vezes planta dentro do nosso coração o desejo de servir numa determinada área. E então, quando nós lemos o que está no Salmo 37, nós podemos entender: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, eles se tornam um forte indicativo de que são reais, de que Ele nos chama para servir. Então, faça a você mesmo algumas perguntas. O que faz meu coração arder? Onde sinto que eu posso fazer a diferença? Essas perguntas vão trazendo clareza ao teu chamado, vão fazer você entender o que Deus está querendo te falar e também, ao mesmo tempo, esteja atento às necessidades ao teu redor. Muitas vezes Deus nos chama a servir onde existe uma carência, uma necessidade, um problema que precisa ser resolvido. E é, por exemplo, Jesus em Mateus 9, ele compadeceu-se de todas aquelas multidões que estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E então ele incentivou os seus discípulos a orar para que Deus enviasse trabalhadores para a colheita.
Muitas vezes o chamado envolve responder o clamor daqueles que precisam de cuidado, orientação, carinho, uma direção, porque estão perdidos, não sabem como proceder. E o Senhor está nos colocando no caminho deles para que nós possamos lhe dar suporte. E como eu me preparo para esse chamado? Em primeiríssimo lugar, busca intimidade com Deus. Sem uma vida de oração, sem o estudo das Escrituras, o nosso ministério perde completamente o seu poder e a sua eficácia. Em João 15:5, Jesus nos ensina: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a preparação para essa vocação ministerial ou esse nosso chamado começa com uma relação íntima com Deus. Dedique muito mais tempo para orar, para ouvir a voz de Deus, para estudar a sua palavra, para buscar orientação para o seu ministério. Existe um homem, George Miller. Ele leu mais de 200 vezes a Bíblia e 50 vezes de joelhos. E um certo dia alguém perguntou para ele o que mais ele gostaria de fazer. Ele disse que ele gostaria mais de ler a Bíblia, porque ele conhecia tão pouco da excelência de Cristo. Oh, que ensinamento! Amados, a palavra do Senhor também nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus, Ele quer que nós nos preparemos. E aqui, Paulo, ele nos convida a fazermos uma profunda reflexão sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E ele nos encoraja a sermos aprovados por Deus quando exercemos esse chamado. Queridos, então para isso nós precisamos das instruções, nós precisamos de orientação, nós precisamos do estudo da palavra. Ele nos dá instruções, não que se baseiam em critérios terrenos, mas na sabedoria e no propósito do Senhor. Queridos, para nós podermos nos apresentar a Deus, como diz aqui, procura apresentar-te a Deus. O primeiro desafio é que nós não podemos estar bem preparados sem nós termos uma vida devocional diária, de intimidade, de estudo, de oração, de adoração. O primeiro contato com Deus acontece na conversão. Sim, amados, nós devemos continuar investindo nesse nosso relacionamento com Deus de uma forma intencional, ou seja, um conhecimento prático, relacional, não apenas na teoria, mas na prática. E na medida que nos relacionamos com Deus diariamente, nós vamos viver a jornada de uma vida que vai continuar na eternidade. Nós começamos aqui na terra a conhecer o Senhor, falar com o Senhor e lançar diante dele tudo aquilo que às vezes nos afronta, nos aprisiona, e então pedimos a Ele que Ele nos dê esse direcionamento. Eu estou falando dessa busca, desse compromisso de nós sermos amigos de Deus, nos expondo a Ele em amor e como consequência irmos sendo transformados dia após dia à sua imagem, para nós nos tornarmos a cada dia mais parecidos com seu Filho Jesus. Amados, que nós possamos viver em amor, viver em bondade, viver em misericórdia, como foi com Jesus, como Ele ensinou para os seus discípulos, como Ele ensina para nós. Queridos, através dessa palavra, eu e você somos encorajados
a continuar conhecendo a Deus e desfrutar da sua presença todos os dias. E isso só pode ser alcançado com um relacionamento intencional, sincero e diário. É como conhecer uma pessoa bem, o que ela gosta, o que lhe agrada, o que não lhe agrada. E depois diz aqui para ser aprovado. Então Deus nos chama antes de fazer qualquer coisa para nós ser dele, ser filhos, ser amigos. Por isso devemos estar de bem conosco mesmo, com Deus, com os outros, antes de agir. Deus valoriza demais o caráter, acima de todas as habilidades. Por isso, eu quero deixar bem claro que ser aprovado por Deus é fundamental. Estar de acordo com os princípios bíblicos, com a vontade do Senhor, para que nós possamos agradá-lo. E isso não é apenas para obreiros, líderes, pastores, é para cada um de nós. Não depende do ministério que nós estamos exercendo ou que nós queremos exercer. Nós precisamos estar aprovados. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, precisamos em todo momento estar abertos para sermos corrigidos, para sermos transformados, para sermos restaurados por Ele, nos sujeitarmos à Sua palavra, nos sujeitarmos às admoestações do Espírito Santo e ao corpo de Cristo através dos nossos irmãos e dos nossos líderes. Queridos, em Hebreus, nós vemos como nosso coração, com o tempo, talvez tenha a tendência de se afastar um pouquinho de Deus e de endurecer, de ver uma atitude aqui, uma atitude ali. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, para a palavra, porque falhos todos nós somos. O nosso referencial é Cristo. Por isso nós precisamos ter um relacionamento saudável, uma comunhão, uma adoração diária com Ele. Amados, nós temos que entender que muitas pessoas até são usadas por Deus, mas nem sempre significa que são aprovados por Deus. Amados, a coisa mais importante no reino de Deus são as pessoas. Como cuidamos das pessoas, como recepcionamos as pessoas. Que diferença, que atitude vai marcar a vida dessa pessoa. Queridos, por isso nesse momento de devocional, na nossa reflexão sobre o chamado de Deus, eu quero desafiar você a sair para fora da caixa da religiosidade e começar a entender melhor a mente do Senhor. Muitos de nós têm uma mentalidade ativista, como se Deus quisesse ver nós trabalhando freneticamente o tempo todo dentro da igreja, incessantemente, fazendo eventos, fazendo mais outros eventos, mais encontros e mais eventos, com a finalidade de manter a nós e os demais ocupados. Sim, faz parte, mas nós precisamos de um momento a sós com Deus, de nós nos abrirmos com o Senhor. Eu percebo hoje em dia que a vida cristã envolve muito trabalho, mas o trabalho não deve, esse foco não deve estar só em nós, nem na estrutura da igreja, mas sim no que há de mais importante, o nosso relacionamento com Deus e também evangelizar e discipular pessoas de todas as nações. Esse é o meu intuito com o nosso devocional. E você pode ajudar. Você pode compartilhar. Você pode enviar para inúmeras pessoas a meditação diária que nós fazemos. Então, na medida que eu e você amadurecemos como cristãos, nós compreendemos
muito melhor a nossa identidade nele. E então nós conseguimos discernir o que está escrito em João 15, que nós não somos mais escravos, mas amigos de Jesus. Amigos de Jesus, e que nós somos filhos do mesmo Pai, herdeiros com Ele das mesmas promessas que Jesus. Isso é forte. Não somos mais escravos, mas amigos de Jesus e filhos do mesmo Pai, herdeiros com Ele das mesmas promessas que Jesus. É a partir dessa revelação que nós somos filhos de Deus, amados por Ele, seus amigos, é que nós podemos fazer a sua obra da forma que lhe agrada. Aleluia! E nós não teremos do que nos envergonhar, como nos diz que um obreiro aprovado não tem do que se envergonhar, porque ele vai ter uma vida irrepreensível, e por essa razão ele não vai ter do que se envergonhar, porque dia após dia ele busca uma vida de comunhão, intimidade com Deus, de mais santidade. Ele deseja ter uma boa reputação, ele deseja agradar a Deus através da sua vida, do seu ministério. Ele deseja um relacionamento íntimo com Deus, e também ele sabe manejar bem a palavra da verdade. Por isso ele lê, relê. Veja esse homem que leu 200 vezes a Bíblia e queria ler mais para conhecer mais de Jesus. Queridos, manejar bem a palavra é nós ter lido várias vezes, para nós ter a habilidade de explicar a palavra de Deus de uma forma clara àqueles que nos ouvem. Por isso, eles querem saber sobre desafios do dia a dia, sobre problemas do dia a dia. Então, pelo poder do Espírito Santo, à luz das Escrituras, nós podemos dar orientações bíblicas àqueles que nós encontramos. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. Então comece hoje mesmo. Faça um desafio, um propósito com você mesmo. Até terminar este ano, leia toda a Bíblia. Comece agora, comprometa-se a dedicar a partir de hoje mesmo um tempo diário em oração e na leitura da palavra, para que você possa manejar bem a palavra, como diz aqui, para que você possa instruir aqueles que você encontrar pelo caminho. Tenha esse relacionamento íntimo com Deus. Busque a sua sabedoria para aplicar essa sabedoria nos desafios do dia a dia que vão surgindo. E lembre-se, a vida cristã não é sobre Deus dar o que nós queremos ou não queremos, mas sim sobre nós cumprirmos a sua vontade e completarmos a carreira que Ele tem para cada um de nós. Por isso, eu quero dizer para você, não foram só os pastores, líderes, obreiros, presbíteros, evangelistas que foram chamados. O chamado é para todos nós, para estarmos preparados, para anunciar, para sermos testemunhos do amor de Cristo, para sermos luz neste mundo de trevas e escuridão. É para cada um de nós. Deus não nos separou como seu povo eleito, sua geração santa, sacerdócio real, apenas para estarmos ouvindo e de braços cruzados. Ele quer que cada um descubra onde pode ser atuante neste mundo, na igreja, na vida do seu próximo, para então ser um agente de transformação nessa geração. Amém? Tenha um grande e abençoado dia na presença do Altíssimo.